Boa noite, bem-vindos ao Momento Antagonista comigo, Cláudio Dantas, hoje quinta-feira, dia 28 de maio. Olha, é sempre bom lembrar, gente, o Gabinete de Crise, para quem não acostumou ainda, Gabinete de Crise, segundas, quartas e sextas. E o nosso papo reto aqui do Momento Antagonista, terças e quintas. Bom, o que a gente destaca hoje aqui do nosso cenário? Eu já vou começar com o nosso boletim da Covid, infelizmente registramos aí 1.156 mortes nas últimas 24 horas. Subindo então para 26.754 o número de vítimas fatais da doença no país até hoje. É muito grave isso. Por quê? Porque a gente não consegue descer desse patamar, só sobe, mantém, um dia dá 1.200, outro dia cai para 1.000 e pouco, outro dia sobe para 1.100, como agora, vai para um pouco mais, 1.156. Quer dizer, a gente não está conseguindo reduzir isso. E nós estamos falando de mais de 1.000 pessoas morrendo por dia. Isso é muito grave. O país devia estar mobilizado para isso. Não. O presidente continua brigando com o Supremo. Hoje foi para a porta do Alvorada, falou uma opção de asneira. Não é possível. Olha, eu vou falar um negócio para vocês aqui, realmente, cabe aos prefeitos e aos governadores salvar a população. Por quê? Porque se depender do presidente, já era. O presidente não ajuda, ele só atrapalha. Em lugares que você precisa fechar, o presidente está lá, sai todo mundo, não sei o quê. Quer dizer, isso aí é um absurdo completo. Fizemos uma entrevista mais cedo hoje com o Alexandre Calil. A gente vai colocar a íntegra depois no site para vocês. Eu e o Diego. Inclusive vou mencioná-la no nosso gabinete de amanhã. E ele falou uma verdade. Ele inclusive fechou, ele deu uma banana, né, para o governador, para o Zema, deu uma banana para o Bolsonaro. Ele fechou a Belo Horizonte, agora já está reabrindo, porque conseguiu manter os índices lá embaixo de contaminação, de mortes, etc. Está fazendo monitoramento e falou, olha, se começar a ter mais contaminação, porque a gente está reabrindo aqui gradualmente, a gente fecha de novo. Eu aqui trabalho com ciência, né, com astrologia, até brinco, a gente aqui trabalha com virologia, não com astrologia. É um recado para aquele guru, aquele imbecil da Virgínia, aquele maldito sujeito que é o ideólogo desse movimento, o ideólogo desse governo que está arrastando o país para o abismo institucional. Essa é a verdade. Então o Calil, uma bela entrevista, falou e disse o seguinte, olha, o Bolsonaro está mandando, está responsabilizando os prefeitos, os governadores pela perda dos empregos. A responsabilidade é minha, sim. Eu não transfiro, não. Eu sou responsável pela perda dos empregos e também pela manutenção das vidas. Muito boa entrevista. Bom, então, gente, olha, chegamos aqui, casos confirmados, 438.238 até agora, casos da Covid, obviamente, né, no total, e 26.000, né, 26.417 novos diagnósticos positivos nas últimas 24 horas, tá? Então é isso, 1.156 mortes, 26.754 mortes. Daqui a pouquinho já estamos em 30.000 mortes. É um negócio assim, os Estados Unidos passou de 100, né? E inclusive projeta, os modelos lá de projeção dos Estados Unidos projetam 150.000 mortes no Brasil. Eu de fato, cara, eu juro, torço aqui, rezo para que isso não aconteça. Mas olha, a responsabilidade, os prefeitos e governadores assumam essa responsabilidade, preservem as vidas das suas populações. Mais cedo, para, né, vamos assim, colocar mais lenha nessa fogueira, né, mais gasolina nessa fogueira, o Pazuello, o novo ministro militar, Eduardo Pazuello, e o ministro da Justiça, o André Mendonça, revogaram a portaria assinada em março pelo Mandetta e pelo Moro, que determinava a obrigatoriedade do cumprimento de determinações oficiais de isolamento e quarentena. Agora não tem mais regra nenhuma, tá? Tá geral. É engraçado, né, que o próprio governo estabelece, os ministros do próprio presidente, eles estabeleceram a portaria, editaram a portaria com todas as regras, prefeitos e governadores seguiram essa regra, daqui a pouco vem o presidente e desautoriza. Desautoriza. Quando eu digo que o Bolsonaro é o seu principal opositor, né, parece uma personalidade, sabe, rachada. Bipolar, porque parece que faz uma oposição ao seu próprio governo.
espécie de governo paralelo, né? Tem o seu próprio, tem um ministro da Saúde oficial e arruma um paralelo para ouvir. A gente vai entrar, vai abordar esse assunto mais para frente. O fato é o seguinte, claro, cria um problema grave, né? Quando o governo tem os seus ministros têm uma posição, tudo autorizado, e depois o presidente vem e desautoriza, aí vira confusão completa, tá? Bom, vamos entrar no inquérito das fake news. O Bolsonaro hoje esteve mais cedo na porta da Alvorada, porque ontem ele ficou em silêncio, como eu comentei, ficou em silêncio o dia inteiro. Ficou só em reuniões, tentando ali fazer uma análise, uma avaliação dos danos, né, causados, até porque essa operação terá desdobramentos. Eles temem muito, o presidente teme muito que isso chegue, obviamente, no filho dele, no Carlos Bolsonaro. Então, foi para cima hoje, partiu para cima, nada de tentar, vamos dizer assim, pacificar a relação com o STF, muito pelo contrário, puxou ainda mais, esticou ainda mais a corda, fica claro a sua intenção de apostar no rompimento, embora as declarações sejam outras. Heleno falou, não, a gente nunca pensou em golpe, isso é um absurdo, é o Bolsonaro, não, a gente é democrata, não sei o que, mas vai lá e retuita artigo 142 na cabeça, né? Vai lá e força a mão. Justamente, essa é uma estratégia, inclusive, de dúbia, né? Porque ele pode toda hora desmentir aquilo que você acusa ele. Não, olha, imagina, eu não falei nada disso. É igual o pessoal lá, AI-5, fecha Congresso, faz Supremo. No dia seguinte ele falou, não falei nada disso, hein? Cala a boca aí, ó, não tenho nada disso, vamos respeitar o Supremo. É um desafio, viu? Um desafio institucional. Aí hoje ele falou, nós temos que botar limite nessas questões. Com todo o respeito que eu tenho a todos os integrantes do Legislativo, do Judiciário, do meu próprio poder, mas invadir casas de pessoas inocentes, submetendo a humilhações perante esposa e filhos, isso é inadmissível. Nunca tive a intenção de controlar a PF, pelo menos isso serviu para mostrar ontem, mas obviamente ordens absurdas não se cumprem e nós temos que botar um limite nessas questões. Quer dizer, ele não consegue entender que a Polícia Federal é um órgão de Estado, não consegue. O povo, tenho certeza, foi o último dia triste. Ontem foi o último dia triste. Nós queremos paz, harmonia, independência e respeito. E democracia acima de tudo. Claro, comigo quando acontece eu tomo providência. Espero que o mesmo aconteça com os demais poderes. O que ele está querendo fazer com isso, né? Aí vai adiante. Chegamos no limite. Estou com as armas da democracia na mão. Eu honro os meus compromissos e o juramento que fiz quando assumi a presidência da República. Olha a gravidade, olha o tom. Não teremos outro dia como ontem, basta, chega. Querem tirar a mídia que eu tenho a meu favor sob o argumento mentiroso de fake news? Não, Bolsonaro, não é não. A sua mídia poderia trabalhar a seu favor, publicando a sua mídia, que é a sua assessoria de imprensa, né? Travestida de imprensa de verdade, ela pode fazer o que quiser, pode publicar o que quiser. Favorável, podia publicar seus projetos, tá? O que acontece de bom, etc., fazer isso. Mas não criar uma onda para difamar seus inimigos políticos, todos aqueles, né, que são os seus inimigos, porque eu não sei se vocês repararam, gente, a estratégia dessa gente é o seguinte, se você não se submete integralmente ao pensamento único dessa gente, você vira inimigo, é o nosso caso. Nós, na campanha, né, descemos o cacete, Haddad não, porque é Lula, é poste de Lula, não sei o quê, então, beleza, Bolsonaro eleito, claro. Vamos apoiar as agendas de reforma, etc., como a gente vem sempre apoiando. Aí o negócio começa a esgarçar, a agenda de combate à corrupção, super apoio, né? Super apoiamos. E aí vai abandonando as agendas, vai abandonando as promessas de campanha, essa coisa dúbia mesmo, né? Previdência, reforma da Previdência, bota o Guedes para defender a reforma, enquanto ele falava assim, olha, eu não aprovaria, se fosse eu não aprovaria. Porra, o cara é presidente da República, cacete. Né? Então é o seguinte, se você não se submete integralmente, você vira um pária para essa gente, um inimigo político a ser enfrentado, a ser derrotado. A democracia é só para eles. Eles não respeitam a opinião contrária. Tanto é que se você se manifesta contrariamente, você toma cacete nas redes sociais. Dessa gente que vem como uma horda e ataca, não importa quem seja.
Pode ser uma pessoa conhecida, uma pessoa desconhecida, não interessa. Se você vai lá na minha TL e faz um comentário contrário ao governo, você vira alvo dessa gente. Então, aí a gente tem que reagir a isso. A gente não pode permitir esse tipo de coisa, porque o binarismo, essa coisa binária de ou tá comigo ou não tá, ou é isso ou não é, isso é coisa, de bicho, isso é coisa de pior, isso é coisa de... Coitado dos bichos, desculpa, isso é coisa... É que eu me lembrei da Revolução dos Bichos. Mas isso é coisa de computador, de máquina. Funciona muito bem nas redes sociais por isso. Você bota o robô lá e pá, né? Mas a vida não é assim. A vida não é assim. Você pode concordar e discordar. Você pode concordar comigo 70%, 80%. Eu concordar contigo 40%, 50%, 60%. Né? E a gente até trocar ideia e tentar fazer com que isso se construa um consenso em cima de uma coisa que seja comum, né, de interesse comum de ambos, e a gente avançar com uma pauta positiva. É assim que deveria funcionar a política, é assim que deveria funcionar o presidente da República, usar a sua liderança para convergência, né, conversando com os políticos, com os seus membros do próprio executivo, com gente do legislativo, com gente do judiciário, né, e tentar buscar consensos para avançar na pauta. Não, o que eles fazem? Eles tensionam, eles colocam você do outro lado, não importa se você concorda 70%, se você discorda 30%, 10% eles te colocam como inimigo e te pressionam, te empurram para o outro lado e vão dizer o seguinte, aí você quando reage, eles se vitimizam. Está nos atacando a nossa liberdade de imprensa, nossa liberdade de expressão. Ninguém quer censura, não. Tenham a liberdade para publicar tudo que o governo faz de bom, sem problema algum. Agora, respeitem as críticas. Respeitem as críticas. Eu vi aí, tem uns blogueiros, aí você vê como é que essa gente é, já tem um blogueiro ameaçando o empresário. Você tem que financiar o nosso jornalismo. Eles acham que isso é jornalismo que eles fazem. Você tem que financiar, né? Eles acham que são conservadores. Você tem que financiar os conservadores. Olha, seria cômico se não fosse trágico. Seria cômico se não fosse trágico. Mas vamos lá. Aí ele seguiu. Falou mais. Um ministro do STF resolveu suspender o grau de sigilo expondo uma reunião presidencial, Celso de Mello. Eu peço que reflitam, pelo amor de Deus. Lá nessas reuniões, cada um pode falar o que bem entende. Eram reservadas. Eu poderia ter destruído a fita, porque não é uma fita oficial. Respeitei a decisão do decano e entreguei a fita. Levantou o sigilo secreto de uma reunião. A responsabilidade do que tornou-se público não é de nenhum ministro. É do ministro Celso de Mello. Ele é o responsável. Eu peço, pelo amor de Deus, não prossigam esse tipo de inquérito, a não ser que seja pela lei de abuso de autoridade, que está bem claro de quem divulga vídeos, imagens e áudios do que não interessa ao inquérito. Está lá. 1 a 4 anos de detenção. O criminoso não é o Weintraub, não é o Salles, não é nenhum de nós. A responsabilidade de tornar público aquilo é de quem suspendeu o sigilo de uma sessão cujo vídeo foi chancelado como secreto. Olha, isso aqui não é verdade. O vídeo não estava chancelado como secreto, até porque é o seguinte, eles mesmos disseram inúmeras vezes que essa prática de gravar a reunião era uma coisa da SECOM. Não é um troço ali que ocorre sempre, que tem um procedimento, um protocolo a ser seguido, não. Tem reuniões que eles gravam, reuniões que eles não gravam. Então eles gravaram essa reunião e não tem qualquer tipo de sigilo, não havia qualquer tipo de sigilo, por isso foi divulgada. Não houve classificação nenhuma. Na verdade, até o cartão de memória o cara levou para casa, depois formatou, fez um backup e formatou. Não tem, né? Então, assim, ele mesmo fala, poderia ter destruído. Como que você destruiria se um negócio que teria classificação, segundo você está dizendo? Imagina, se é um documento público, com classificação de secreto, o presidente vai lá e diz, eu poderia ter destruído. Entendam? Olha como é contraditório, como não se sustenta, como é confusa a cabeça desse presidente da República. O presidente da República não faz nada, não faz sentido nada do que o cara fala. Não se sustenta. Você fala uma coisa e ela não está conectada com a realidade. Isso é fake news, isso é mentira, é fake news. Como eu disse, fica espalhando, né? Espalhando, é o capitão das fake news. Fica espalhando fake news contra nós. Um absurdo. Tem muita gente que vai ser processada por isso aí, essas acusações, essas calúnias que estão sendo colocadas. Eles nos atacam, o PT fez isso também, né? Enfim, vamos lá. Mas é isso, olha aqui, é tão óbvio, né?
Ah, então eu posso destruir um negócio que estaria classificado? Não tinha classificação, por isso que o ministro foi lá e divulgou. Outra coisa, a lei de abuso de autoridade não se aplica, né, a ministro do STF, né, infelizmente. E infelizmente essa lei de abuso de autoridade nem deveria ter sido aprovada. Essa lei de abuso de autoridade é uma infâmia, é uma lei petista, foi sancionada pelo Bolsonaro e agora utilizada pelo Bolsonaro porque é conveniente. Voltamos àquilo que eu estava falando ontem para vocês, a indignação seletiva. Falta de coerência e indignação coletiva. Esse é o resumo da ópera, tá? E aí foi aumentando o tom e falou o seguinte, gritando, acabou, porra! Me desculpe o desabafo, mas acabou. Não dá para admitir a atitude de pessoas tomando certas ações quase pessoais. Não vamos permitir que uma pessoa tome decisões em nome de todos. Respeito o Supremo, respeito o Congresso, mas tem que respeitar o Executivo também. Humildade, lealdade ao povo, patriotismo, compromisso com o Brasil é o mínimo que se espera. Os idiotas criaram o termo gabinete de ódio, os imbecis publicaram matéria sobre isso, agora lamento. Quem não quiser ouvir, que vá embora. Virando para os repórteres, falou isso. Quer dizer, é isso, esse é o nível, né? É o nível da coisa. A gente não está bem. O nosso judiciário também é complicado. Mas é o seguinte, eu pergunto, o Lula, esse criminoso, chefe do maior esquema de corrupção da história, foi capaz de esperar o seu momento e indicar os seus ministros. A Dilma foi capaz de esperar o seu momento e indicar os seus ministros. Não é possível que o Bolsonaro não possa esperar o seu momento para indicar os seus ministros e trabalhar de forma séria, não do jeito que está acontecendo, se quiser um segundo mandato e aí indicar outros, mais novos ministros. Por quê? Porque esse desejo, né, obscuro de romper. Porque isso tudo tem consequência, gente. Não é assim, aí eu vou lá, fecho o Supremo, troco os ministros, vou botar só os ministros que me são simpáticos. Só aqueles que eu gosto. Né? Aí põe lá os ministros e tal. Isso aí não é assim que funciona. Não pode ser assim, tem que ter respeito aos protocolos das instituições. Espere a sua vez. Foi eleito perfeitamente. Trabalhe para o seu povo, para o seu público, para o seu povo, de forma integral, não só para os seus eleitores, que agora nem são mais aqueles 57 milhões. Né? Então, assim, trabalhe para o país. Precisa elevar, olha, é um esforço tão grande, porque assim, não há estatura para o cargo. Não tem. Se tivesse, estava fazendo um trabalho bem feito. Está concentrado em resolver um problema como esse da pandemia, uma calamidade planetária. Não, continua negando, é negacionista. Não é possível você concordar com isso, não é possível um cidadão, sabe, que tenha um pouco de bom senso concordar com esse tipo de postura, achando o quê? Achando o quê? Que vai arrombar a porta das casas das pessoas? Está reclamando que teve... Esse inquérito é inconstitucional, nós falamos, fizemos inclusive um vídeo especial ontem sobre isso. Fomos alvo desse inquérito. E é possível criticar o inquérito e criticar essa máquina de destruição de reputações, essa máquina de manipulação da opinião pública. Você vai lá nas redes sociais e quando menos você espera está participando, está manipulado, está recebendo informação fake news no WhatsApp. Isso precisa acabar. Isso precisa acabar. Isso é uma ferramenta que é uma distorção da tecnologia. A tecnologia veio para ajudar as pessoas, inclusive para ter uma participação direta na política, pressionar de uma forma positiva o parlamento e até o judiciário. Né? Quem reclamava disso um tempo atrás era o judiciário. Mas por quê? Porque quando você vê que tem abuso, que tem impunidade, você mostra, a sociedade mostra que não concorda com aquilo. Mas não fazendo esse tipo de ataque. Aliás, o Jornal Nacional veio agorinha com algumas das ameaças que integram esse relatório das fake news, que foram relatadas pelo Alexandre de Moraes e que constituem o arcabouço probatório, né, desse inquérito.
Ameaça de dar tiro nas costas de um dos ministros do Supremo e de seu irmão, não tem aqui o nome. Um post com ameaça de atirar a queima-roupa em todos os ministros da corte e incendiar o plenário. Arremesso de explosivo que explodiu na calçada diante da casa de um dos ministros, isso aconteceu. Tentativa de agressão física a um dos ministros. Mensagem na Deep Web com ameaças de uma célula terrorista chamada URMV, que afirmou ter contatos e membros em cidades nas quais os ministros transitam, além de dados e informações sobre eles. Mensagem de Deep Web sobre o planejamento de um atentado a um dos ministros em um aeroporto, com dados detalhados sobre o ministro e seus familiares, roteiros e horário de voo. Ameaças contra o ministro do STF e seus familiares por indivíduos que invadiram e-mails pessoais. Ataque cibernético ao e-mail de um dos ministros do STF com ameaças graves. Olha, o nome disso é terrorismo. O nome disso é terrorismo. Isso me lembrou que o Bolsonaro lá atrás foi processado por um ato terrorista, pelo planejamento de um atentado. Então qual é a diferença do terrorista de esquerda por terrorista de direita? Tem diferença? Tem diferença? Outra, o Globo veio com uma matéria também mostrando o seguinte, que uma das pontas desse inquérito fake news apura a existência de um caixinha de 2 milhões de reais por mês para distribuir entre blogs bolsonaristas. 2 milhões de reais por mês. Como eu digo, siga o dinheiro. Aí você vai entender como é que o negócio funciona. Porque tem canal desses aí que você vai assistir a live do cara, tem doações a todo instante, uma coisa que você não vê em nenhum outro lugar. Nem no canal do Felipe Neto, nada disso. Milhões, cada live você arrecada 20, 30 mil. Inclusive com valores interessantes, similares, semelhantes, as pessoas doando centavos igual. Está sendo apurado isso. Está sendo apurado. É uma boa forma de se lavar esse dinheiro, né? Porque você, não, é tudo vaquinha, é tudo apoio. Então que se apure, que se investigue. Bom, mudando de pauta para cavaco, a gente noticiou, né, o habeas corpus aí impetrado pelo André Mendonça para impedir que o Abraham Weintraub deponha, né? E aí nesse habeas corpus a gente teve cópia dele, publicou, né? O Mendonça diz o seguinte, que a ação, né, o habeas corpus é resultado de uma sequência de fatos que, do ponto de vista constitucional, representam a quebra da independência, harmonia e respeito entre os poderes. Aí citou algumas decisões aqui, né, que eles consideram que extrapolaram, como o Bolsonaro disse mais cedo. Então vira, na verdade, ali um panfleto político, né, para dizer o seguinte, ó, o STF exagerou aqui, ó. Convocação dos generais Braga Neto, Luiz Ramos e Augusto Heleno para depor no inquérito da interferência do Jair Bolsonaro na Polícia Federal sob ameaça de condução coercitiva. A divulgação desproporcional do vídeo da reunião ministerial do 22 de abril, indo além do interesse e necessidade da apuração. Em referência à liberação integral, né? Além das... a convocação do Weintraub, né? Justamente essa, para depor, e a busca e apreensão contra os bolsonaristas ontem. Todas as medidas aí do Alexandre Moraes. E disse ainda que essa operação tem como alvo cidadãos que não representam riscos à sociedade, cujos direitos à liberdade de expressão estão sendo objeto de flagrante intimidação e tentativa de cerceamento. Bom, como eu já expliquei, não é bem assim. Só que aí tem um problema. O ministro da Justiça não é mais a AGU, ele era a AGU. E o ministro da Justiça não tem prerrogativa legal para fazer defesa de interesse privado. Muito pelo contrário, isso aí viola a lei de improbidade. A probidade da administração pública, ou seja, está enquadrado na lei de improbidade. Então o André Mudança corre o risco de quebrar a cara e virar alvo de uma ação de improbidade. Aí vão dizer que é perseguição do judiciário. Aliás, no próprio Ministério da Justiça, na página da internet, está escrito lá: não estão entre as atribuições legais do Ministério da Justiça atuar em processos judiciais de terceiros. Está no site
E o site é tipo uma explicação. O título, né? O MJ faz parte do Poder Executivo ou do Judiciário? Justamente para tirar a dúvida dos incautos aí, né? Parece que o André Mendonça, né? Parece que ele não sabe das atribuições do próprio cargo que ocupa. Ou se submete, violando as prerrogativas, se submete aos desejos do presidente da República como um bom e belo sabujo. Bom, não à toa, vários especialistas hoje, juristas aí, falaram que esse HC é uma aberração jurídica, tá? Aberração jurídica. Bom, esse tipo de excesso, de abuso, sempre tem uma resposta contrária. O próprio inquérito inconstitucional do Alexandre de Moraes e também as tentativas de cerceamento que surgem no âmbito do Congresso. Então, assim, o próprio Rodrigo Maia hoje, que é um homem acima de qualquer suspeita, defendeu a responsabilização das redes sociais pela propagação de notícias falsas. Tem lá um projeto. Esse é um projeto, gente, que a gente vai acompanhar com muito interesse, com muita atenção, porque para que não haja, porque sempre tem os espertos, né? Aqueles que não querem ser incomodados de forma alguma. E aí vão aproveitar esse clima de ódio, de enfrentamento criado por essa turma aí, dos bolsonaristas, para fazer o quê? Implementar uma medida de força contra qualquer um. Aí sim, aí vai para cima da imprensa tradicional, da imprensa profissional, vai para cima de quem se manifesta, de quem quer atuar, dos manifestantes, dos ativistas. Então, cara, olha só o dano. Olha só o dano, em vez de você ter uma discussão republicana, uma participação política republicana, com as pessoas fazendo suas críticas, sim, de forma aberta, mas ameaça, bomba, não sei o quê, não sei o que. Isso não existe, isso é um absurdo completo. Esquema de manipulação da opinião pública, esquema de destruição, né, em massa, né? Você tem em massa, milhares. Eu vou lá, escrevo no Twitter, vem milhares atrás, atacar. E anônimos. A maioria se esconde, é covarde, né? É a era da covardia que a gente está vivendo, essa era das redes sociais, porque as pessoas não se expõem. Nós, como somos profissionais, temos que nos expor. Estamos lá, com o nomezinho, CPF, tudo, e nos responsabilizando sobre tudo que falamos, e escrevemos, e apuramos, divulgamos, etc. Nos responsabilizando pelas nossas críticas. Agora, tem gente aí que não quer saber. Então, se esconde, e aí é protegido por uma foto, uma imagem qualquer, um nome qualquer, ataca, faz ataque, difama, né? Calunia. Como é que você processa? Tem lei para processar, mas como é que você processa? Então, assim, tem coisa realmente que já não dá mais para pensar como antigamente. É liberdade total a internet, porque a internet não é mais um território livre absolutamente. A internet, o mundo digital é onde a gente vive hoje. Todos temos nossas identidades digitais, os perfis, que também não podem ser deletados sem razões, né? A gente falou isso já lá atrás, né? Quando vinha Facebook, Twitter e deletava. Quer dizer, às vezes você deleta uma página de uma pessoa física que está vinculada a uma pessoa jurídica, que é o e-commerce da pessoa, a pessoa se sustenta com aquilo. Quer dizer, você não tem processo, não abre para defesa. Isso tem que evoluir, gente. Tem que evoluir, todo mundo tem que botar CPF, CNPJ e se responsabilizar sobre suas palavras. Vamos lá. Bom, olha só, tanta coisa para evoluir. O próprio STF, né, recebeu, até agora saiu um número, desde março, recebeu mais de 2,5 mil processos relacionados à Covid. Aí processos que tem a ver com as medidas sanitárias, sociais e econômicas ligadas à doença. Gente, é 17,7% total de 14 mil processos que chegaram à corte no mesmo período. Não é possível uma corte
uma corte constitucional ter março, abril, maio, em 3 meses receber mais de 14 mil processos para julgar. Quando que nós vamos ter uma mudança para fazer realmente que o STF retome o seu papel de corte constitucional de fato, para ser demandada naqueles momentos chaves, daqueles temas realmente clivados aí de opiniões diferentes, de interesses diferentes da sociedade? É para isso que serve, para proteger a Constituição, a violação da Constituição. Não é para ficar julgando qualquer caso que chegue. Olha o absurdo, 14 mil processos, 2.500 só da Covid. Bom, aí seguindo obviamente nessa história do inquérito das fakes, o Edson Fachin decidiu submeter finalmente ao plenário do Supremo o novo pedido do Augusto Aras para suspender o inquérito, né? A gente falou sobre isso ontem e ele então resolveu disponibilizar para o plenário. Aí depende agora do Dias Toffoli pautar, tá? Então esperamos aí pressão, né, saudável aí no Dias Toffoli para que ele paute esse tema, que ele seja julgado. Tá? Que seja julgado. E inclusive, bom, aí da mesma maneira, aquele HC do Weintraub também caiu na mão do Fachin, que é o relator de todos esses recursos, deu 24 horas para que a PGR se manifeste, né, sobre esse HC do André Mendonça, em favor do Weintraub. E vamos seguir. Aí, ó, para vocês terem uma ideia, o Heleno resolveu falar para a imprensa. Vim aqui lá na Porta da Alvorada, que a parte da imprensa não está mais lá. Ele foi lá, olha, vim aqui para pacificar essa relação, para vocês terem tranquilidade de trabalhar. Vocês têm que trabalhar e os manifestantes têm o direito de ficar ali, que é do lado, a grade. Agora, se alguém gritar, vocês têm que fingir que não ouviram. É brincadeira, né? Em vez de falar assim, gente, ó, vamos respeitar os profissionais da imprensa. Não, é a imprensa que tem que fazer ouvir o moco diante das agressões verbais, dos gritos. Aí o Heleno aproveitou e disse que, olha, ninguém está pensando em intervenção militar. Intervenção militar não resolve nada. Não houve esse pensamento nem da parte do presidente, nem da parte de nenhum dos ministros. Isso só tem na cabeça da imprensa. A imprensa está contaminada com isso. Não sei por quê. E aí ele foi perguntado sobre a nota que ele divulgou naquela sexta-feira, né, pouco antes da divulgação do vídeo, e que ele falava em consequências imprevisíveis, né, caso o celular do Bolsonaro fosse apreendido. Ele disse que não pode realmente, mas aí ele disse o seguinte, olha, eu não citei o nome do Celso de Mello, como se não fosse o Celso de Mello o ministro responsável pelo inquérito que poderia determinar a apreensão do celular. Não citei o nome do procurador-geral, do Augusto Aras, fiz uma nota simplesmente genérica e houve uma distorção. Teve gente que colocou o nome do ministro, como se eu estivesse me dirigindo a ele, não dirigi a nota a ninguém. Uma nota completamente neutra, colocando o problema em si sem citar nomes. Não falei em Forças Armadas, não falei em intervenção militar. Teve gente que disse que aquilo ali era um preâmbulo da intervenção militar. Virou moda, isso é um absurdo, ninguém está pensando nisso, ninguém conversa sobre isso. Olha, o nome disso aqui é cinismo, né? Porque você vai lá, fala o que quer, tá pegando a mesma mania do Bolsonaro. Fala um negócio, aí vê que aquilo teve uma reação fortíssima da sociedade, que não aceita intervenção, não aceita rompimento do Estado Democrático de Direito. E aí fala, não, nunca falei isso não. Quem que escreveu essa nota? Nessa brincadeira, o desemprego atingiu 12,6%, subiu para 12,6% da população ativa, né? Significa que 12,8 milhões de pessoas economicamente ativas, 12,8 milhões de pessoas estão desempregadas. E os caras nessa picuinha. O que mais eu destaco aqui para vocês? Bom, tivemos aí alguns desdobramentos da história do Witzel, o partido do Crivella deixou o governo, né, o Republicanos, em função justamente da operação, e o secretário Edmar Santos, secretário de Saúde, também deixou o governo.
É isso. Finalizo aqui com essa coisa, decisão do TCU de determinar o Banco do Brasil que bloqueie anúncios em mais de 1 milhão de sites bolsonaristas. 1 milhão de sites é um negócio que a gente realmente não tem como, né? 1 milhão de... Como é que foram criados? 1,2 milhão de sites, blogs e aplicativos, né, que recebe o AdSense do Google, né, aquele anúncio automático, mas que você pode tirar. Então o TCU determinou que o Banco do Brasil retire. Ainda permanecerão recebendo os anúncios cerca de 500 sites ou blogs. Só para ressaltar mais uma vez, o antagonista, a Cruzoé, nós não recebemos dinheiro público, nem de estatais, nem de bancos estatais, nem de nada. Quem financia isso aqui é você. É você. Você que financia o antagonista. Então, assim, você quer manter o jornalismo independente? Continue assinando os nossos produtos. Demande, né? Tem sugestões, demande aqui. O papo é reto, é direto. Então, assim, nós estamos absolutamente à disposição de vocês. Vocês é que mandam no antagonista e nós trabalhamos intensamente para poder oferecer o melhor jornalismo, o mais independente possível para vocês. São 10h15 e eu estou encerrando esse vídeo. A gente se vê amanhã no gabinete. Tchau! Não deixem de compartilhar, né, e de curtir esse vídeo, deixar o seu comentário, o seu like, mandar para os seus amigos e também para os inimigos. Quem sabe eles viram seus amigos. Tchau, até amanhã.